Ah, cara, é complicado, sabe? Eu tento ajudar, mano, mas não dá. Minha avó não tá acreditando que pra instalar o WhatsApp ela tem que me dar os papéis do terreno. Assisti Classroom of Elite 3 porque o sofrimento nunca acaba. Pois é, vocês clamaram e estamos de volta pra ver mais do Ayano Koji sendo frio e calculador, enquanto as mulheres ao redor simplesmente não se aguentam de paixão por esse indivíduo tão. Eu não sei se vocês já ouviram aquele ditado de que tudo que é bom dura pouco. Pois é, por isso que esse vídeo tá longo. E como ele já tava previsto pra ficar longo, eu não vou nem enrolar muito. Aquelas coisas, eu tô falando do anime, não vem me falar da light novel que eu não li e nem pretendo no momento. Grato que comece a tortura. Rapidinho, eu tô na pira de lançar alguns vídeos extras, tanto fora do conteúdo principal do canal, quanto de anime e mangá mesmo. Mas eu acho que o YouTube não se acostumou muito com isso e esses vídeos estão passando muito batidos, como foi com o de Dandadan. Então vai me ajudar muito se vocês derem uma conferida. Dia 5 saiu um vídeo respondendo perguntas e dia 15 agora vai sair uma tier list temática de Classroom, já que enfim chegamos na terceira temporada. Esses são bem simples, mas estão bem divertidos e vale a pena vocês darem uma chance, valeu? Bora pro vídeo. Episódio 1 começa, a nossa amada classe D agora é a classe C e tá geral indo pra um treinamento misto. Todos os anos vão participar, vão ter vários grupos e após o treinamento vai ter um teste insano no qual os grupos masculino e feminino que perderem ficarem abaixo do mínimo, na verdade. Vão ter o seu líder e mais alguém que ele escolher expulsos. Nesse meio tempo a gente fica sabendo que o Cabeludo abandonou o posto dele de tirano da sala e a gente tem um momento do presidente novo propondo uma batalha com o antigo, o irmão da Suzune. E eu vou chamar ele pelo nome agora, tá? É Manabu. Rola o sorteio dos grupos, o Ayano Koji fica com esses cabaços aí. No refeitório mais tarde ele troca umas palavras com a Ichinose, mas ela logo é chamada por uma garota e... Calma. Essa menina me é familiar. Onde que eu já vi ela? Credo, lésbica. Ah, pode crer. É ela. Troca pra Suzune tentando convencer a Kushida a colaborar, enquanto a mesma responde algo equivalente a esquece Fiat Manca. No grupo do Ayano Koji, geral começa a tretar, mas daí esse loiro aí, o amigo da bengalinha, bota juízo na cabeça de todo mundo. E eu meio que gosto desse personagem, não por ele ser bom nem nada, eu só achei ele meio gatinho mesmo. Começa a rolar uns treinos e atividades nas montanhas, e no meio disso a gente tem essa cena. E mano, eu ri muito quando eu vi isso da primeira vez. O filho de uma puta não só dá uma bica na bengala da mina, como não faz uma migalha de esforço pra impedir ela de cair de cara no chão. E fica claro que ela fica estressada, mas nada acontece no final. Lembrem bem dessa cena. Daí ela encontra o Ayano God e fala que vai segurar os planos dela de zaralhar com ele porque ela quer zaralhar a Ichinose primeiro. E comenta que sabe que a classe B tá deixando todos os pontos com ela, tipo um banco. À noite o Ayano Noji manda a Kei vigiar uma galera. E mais tarde o Manabu chama ele pra conversar. Fala que o cara deve um favor pra ele pelo lance do dia do armazém, puta bullshit, e pede pra ele se livrar do novo presidente e colocar a Suzune no conselho estudantil. Ele também apresenta o vice do conselho como seu espião e pede pros dois colaborarem. Episódio 2, o time da Ayano Koji tá indo de mal a pior e o líder se machuca. Eu esqueci de falar, mas o carinha de óculos é o líder. E o loiro gatinho ajuda ele. À noite, o Nokoji conversa com essa mina do segundo ano que diz que o presidente tá de olho nele e que ele deveria derrotar o Tal em alguma coisa pra ganhar uma moral. Ele tinha encontrado um amuleto dela e em troca ela diz que vai passar pra ele alguma informação que ele quiser. E ele pergunta o que rolou na hora da divisão dos grupos das meninas, porque parece que teve alguma treta. No grupo do Ayano Koji, 2 dias antes do exame, os caras começam a abrir o coração um pro outro do nada e a confraternizar numa cena ok que resulta neles meio que se entendendo e decidindo tentar pra valer passar nos exames como uma equipe. E no dia seguinte eles até bolam um plano pra corrida. Depois o Ayano Koji se encontra com a secretária do conselho e ela desabafa que tá com medo do Manabu se dar mal na competição com o presidente. Noite, o loiro gatinho se encontra com o cabeludo e com os dois presidentes, o Ayano Koji segue, mas não consegue ouvir nada. Dia seguinte, hora do teste, corrida, corre, corre, corre. Olha esse mano correndo, fiado. Dá tudo certo pros grupos masculinos, classe do Manabu tem a melhor pontuação, porém, dentro dos grupos femininos, o grupo de uma mina da classe do presidente atual é reprovada, e ela escolhe a secretária pra ser expulsa junto dela. Mas daí o Manabu fala com o povo da sala e eles pagam os pontos pra ela não ser expulsa. Ô, coisa boa! Episódio 3 começa com a bengalinha indo falar com o presidente sobre a Ichinose, falando que ela vai fazer um ataque contra a mina que pode causar a expulsão da mesma. Daí o cara fala que não é pra ela expulsar ela, porque a Ichinose é o brinquedo dele, tá? Daí ela fala, não prometo nada, e ele aceita, ok. Na sala do Nokoji, a Kei enfim contou pra geral que ela e o Hirata terminaram, e esse maluco aí, o Yamauchi, chega meio debochado pra cima do cara, mas os outros contêm ele. Nisso, a bengalinha chega na sala e chama o Yamauchi, do nada. E ela leva ele pra fora da sala falando que tinha algo que queria falar com ele em particular. Tá. A Suzune fala que é uma armadilha
armadilha, mas ele vai lá todo convencido. À noite, a Suzune conta pra Ayanokoji que tem gente, provavelmente da classe A, espalhando fake news da Ichinose. Eles chamam ela pra conversar e ela diz que deve ser a bengalinha porque a mesma declarou guerra contra ela, mas que não precisa se preocupar que ela resolve sozinha. Mais tarde, alguém liga pro Nokoji, fala o nome dele e desliga. Normal. Dia seguinte, alguém espalhou papéis falando que a Ichinose é uma criminosa. Essa mina aí da classe A aparece e pede pra conversar com o homem no quarto dele. Safada. E não só obriga ele a servir ela, como ainda escolhe uma bebida que nem tava nas opções dadas pelo cara. Mano, assim, sem brincadeira, eu acho que essa mina pode ser a mulher da minha vida. E ela começa a perguntar o que ele acha do rolê da Ichinose. Ele não responde direito, daí ela mete um vou te contar então o que ela fez. Mas antes eu vou te contar porque que a bengalinha tá me usando. Meio sexual, eu sei. E a lore é que ela é uma cleptomaníaca e a bengalinha descobriu e começou a chantagear ela por isso. E ela conta que a Ichinose também roubou de lojas. E ela termina pedindo pro Nokoji dar um jeito na bengalinha. Depois o Manabu liga pra ele e fala que a Kushida entrou em contato com o novo presidente e o episódio acaba. O próximo começa, é dia dos namorados, o Hirata recebe 1 bilhão de chocolate das minas, porque é solteiro. O Sudo quer se aproximar da Suzune, ela não. E ela tá na pira de tentar conquistar a aliança da Kushida. Depois o Nokoji vai se encontrar com a Kei e a gente vê que o loiro gatinho tá seguindo eles. Flashback da noite na montanha, ele vendo o presidente pedindo pro Manabu ficar de fora da prova e mencionando que o Nokoji é o favorito do mesmo. Volta no homem, ele se encontra com a Kei e pergunta se ela conhece o número que tá ligando pra ele. Ela fala que não, mas toda alegre se dispõe a investigar. E a gente tem uma sequência extremamente sugestiva onde ele pergunta se ela vai tancar as provas, ela fala que não e pergunta se ele pode dar aulas particulares pra ela. Daí ela dá o chocolate pra ele e ele se beija, mentira. Daí o loiro aparece todo, vocês dois, hein? Daí ele bota a pilha, mas no fim ela fala que só entregou o chocolate pro Nokoji pra ele entregar pra quem ela tá real afim. E o cara aceita isso, como se fosse da conta dele. Daí ele mete um papo de que gosta da Kei e o filho da puta da Nokoji não move um músculo e só cai fora sem nem cogitar a possibilidade do cara fazer alguma coisa com a mina. Ele não faz, mas ele pede o zap do Ayanokoji. Quer dizer que ele curte? Bom saber. Dia seguinte, geral começa a receber mensagem de fofoca do povo da sala e o Yamauchi começa do nada a zaralhar todo mundo. O cara vira a porra do Coringa. Sério, do nada. Episódio 5, uns malucos putos com o loiro acusando ele de espalhar os boatos, mas não dá em nada porque a grisalha interrompe. Depois disso, a bengalinha vai com seus capangas na classe B, dizendo ter provas de que a Ichinose é uma criminosa. E encurralada, a mina decide só confessar de uma vez. E ela conta que ela era pobre e a mãe ficou doente trabalhando pra comprar um grampo de cabelo de uma idol que a irmã dela gostava, mas não conseguiu comprar. Daí a Ichinose foi lá e roubou o grampo. A mulher descobriu, elas devolveram e a mina virou Kaneki triste por ter deixado a mãe decepcionada. Fim. Pois é. Esse foi o crime terrível e imperdoável dela. Ah, cara, francamente, grandes bosta. Porra, a mina não atirou numa criança, ela não abusou de uma idosa, ela não atirou fogo numa creche, sei lá. Ela roubou um grampo de cabelo pra dar pra irmã. Ô, bengalinha, vai tomar no cu, mano. Desculpa o vocabulário chulo, mas papo reto, que desocupada da porra. E depois a otária aí fala que fez tudo isso, na verdade, só pro Gold se interessar por ela e eles competirem no próximo exame. Se ela perder, ela sai da escola, Deus queira. Se ele perder, ela revela pra todo mundo que ele é o brabo da classe C. Ele aceita. Depois a gente vê que ele que pediu pro vice-presidente espalhar os boatos lá, porque, né, planos. E o episódio termina incluindo a Ichinose no harém do Ayanokoji. Episódio 6 começa com a professora falando que ninguém foi expulso até agora esse ano e como a escola não suporta isso, vai ter um exame especial. Uma votação em turma. Cada um vai votar em 3 alunos bons e 3 alunos ruins. O com mais voto positivo recebe um ponto de proteção que impede ele de ser expulso e o com mais voto negativo vai ter que sair da escola. Sim, o anime parou de tentar inventar teste com lógica. É literal, votem quem vai ser expulso, por favor, a gente precisa muito expulsar alguém. E a votação fica marcada para dali a 4 dias. No grupinho do Ayano, o pessoal decide coordenar os votos para se ajudar. Tem um diálogo da Suzune com o cabeludo, porque ela acha que ele vai ser expulso e quer saber o que ele vai fazer. Ele não conta. No dia seguinte, a Ichinose puxa o homem para conversar. Eles falam sobre o teste e tem o take dela claramente afim dele. Até a bengalinha aparecer e perguntar para ele do teste. Ela conta que o pai dela foi suspenso e que tem algo a mais por trás desse teste. E pede para ele para adiar a competição deles. Ele aceita e o episódio acaba com o presidente do conselho chamando a Ichinose pra sair em troca de alguma coisa aí. Pablo. Dia seguinte tá um clima de bosta na sala por causa da votação. Depois a mina do amuleto conta pro Nokoji que a Ichinose pediu dinheiro pro presidente pra salvar alguém da sala da expulsão. E conta que ele pediu pra sair com ela em troca. E pede pro homem tentar fazer algo sobre isso. Ele então à noite chama a Ichinose pro quarto dele e a gente vai fingir que ela não tá com os hormônios estralando nessa cena. Ele põe na mesa que já sabe do lance dela com o presidente e que não julga ela por isso. E isso deixa ela ainda mais incerta de fazer ou não. Dia seguinte todo mundo da sala tá estranhamente tranquilo, menos
o grupo do homem, em que tá geral nervoso. À noite a gente descobre o motivo, quando a Kei liga e diz que a sala tá querendo expulsar o meu mano Ayano Koji. Ele chama a Kushida pra conversar, suspeitando que ela saiba quem tá por trás, e de fato ela sabe. Ela faz um charme pra contar, mas no fim revela que é o Yamauchi, o cabaço lá quem começou tudo. Nisso ele entende que tudo partiu foi da bengalinha. Liga pro Manabu e no dia seguinte o mesmo se encontra com a Suzune, que pede coragem pra ele como se ele fosse o deus dela. E ele manda uns papos tipo, supere você mesma, não se prenda a mim, ou ao objetivo de superar o Ayano Koji e aproveita aí sua vida escolar. Fantástico. Ela então, no fim da aula, chama a atenção de geral, faz um monólogo sobre quem deveria ser expulso ou não, e explana na frente de geral no fim que eles deveriam expulsar o Yamauchi. E ela justifica que é porque ele é o aluno mais merda da sala, mas que o principal motivo é porque ele tava de complô contra o Ayano Koji. Daí ele fala que foi o Ikki fala que foi a Kushida faz drama e taca a culpa de novo no Yamauchi, e pra terminar de zaralhar o leque, a Suzune escancara a aliança dele com a bengalinha, e que ela tinha prometido namorar com ele se ele ajudasse a expulsar o Ayano Koji. Nisso o Hirata dá uma de moralista e eu vou poupar vocês disso. Resumindo, ele fica todo a gente é amigo, não pode expulsar ele, tem que perdoar. Ela argumenta, ele perde a postura e fica revoltado o resto da temporada. Sério, é tosco, é forçado, ele defende muito mal o ponto dele e não tem relevância nenhuma pra obra num geral. Segue. A Ibuki vai no cabeludo e pede os pontos dele, já que ele deve ser expulso. Dia seguinte, votação, e Yamauchi surta falando que ele não vai ser expulso porque ele tá sob proteção da bengalinha. Vocês engolem essa? Eu também não. O Ayano Koji fica em primeiro nos votos positivos e em primeiro nos negativos fica... Yamauchi Haruki. Que surpresa. Ele surta total e a professora leva ele embora. Vocês já repararam como essa mulher é alta? Caraca. Enfim, o cabeludo também não é expulso nem nada porque o Ayano Koji deu um jeito a pedido desses dois e emendou isso pra ajudar a Itinose. Lindo. Próximo episódio. Os malucos tiram a carteira do Yamauchi da sala e deixam um vão. Eu achei isso hilário, cara. E no fim, tudo isso foi um plano da bengalinha pra expulsar de fato o moleque e não a Ayano Koji. E vocês sabem o porquê? Vocês lembram da bicuda que ele deu na bengala dela e ela tombou? A mina levou pro pessoal. Tomar no cu, velho. Nisso aparece um mano que se autodeclara o novo presidente da escola e... cara. E ele tá lá a pedido do pai do Ayano Koji que quer fazer de tudo pra tirar o moleque da escola. Depois disso tem o anúncio do último teste letivo, uma batalha entre classes em diversas modalidades definidas pelos alunos. E cada sala tem um líder que não compete, mas interfere em tudo. Se a turma perder, o líder é expulso. E ninguém quer ser o líder, é claro. Então acaba caindo no colo do Nokoji. Na real, ele que se oferece. E no sorteio cai pra enfrentar a classe A, coisa que já tinha sido antecipada pra ele poder enfrentar a bengalinha. Mais tarde o Ayano Koji chama aqui pra conversar. É o aniversário dela e ele dá um colarzinho de coração. Cafajeste, fala tudo. No dia seguinte ele encontra o Manabu e eles conversam sobre a Suzune, falam que ela tá mudando e o Ayano Koji quer tentar fazer ela mudar ainda mais. O episódio 10 começa com esses três aí se juntando pra falar do teste final e o Yukimura sugere tentar uma aliança com o careca da classe A porque ele tava ressentido da bengalinha ter expulsado o amigo dele e propõe a ideia de oferecer pra ele trocar pra sala deles. A Suzune desdenha da ideia, mas ele e o Nokoji tentam falar com o cara. Ele rejeita, mas fala pra eles as modalidades que a bengalinha deve escolher. Depois a Suzune chama o homem pro quarto dela pra falar sobre quem ela acha mais apto pra participar de cada modalidade. Ele concorda com as notas dela e pede pra ela participar do xadrez, assim ele pode treinar a mina online e ela concorda. Mais um dia do Hirata surtado, daí tem essa mina no pé dele querendo trazer o cara de volta, daí ele derruba ela, o Koenji aparece, estressa o cara, ele empurra ela de novo de graça, daí o Koenji fala, se você não quer essa novinha então eu quero. Pega ela no colo e começa a cantar a mina. Cara, o que virou esse anime? Ele não faz nada com ela, claro, mas o Hirata fica pensativo. Background do Hirata, rapidão. O amigo dele quase se matou porque sofria bullying e ele sente culpa por não ter feito nada. Depois que isso rolou, os caras da classe mudaram o alvo pra outro e ele ficou todo, então essa é a humanidade. Daí ele virou um ditador pra controlar todo mundo da sala e destruiu tudo. Depois se arrependeu, mas ficou com estresse pós-traumático e por isso não gostou do fudido lá ser expulso da sala. Vixe, uau. Daí o Ayano Koji chega e esculacha ele, falando que ele podia ter impedido a expulsão do Yamauchi se ele não fosse tão otário, mas termina confortando o cara e no dia seguinte ele volta a ser gente. Eba! Episódio 11 começa com um flashback que mostra o Ayano Koji criança na sala branca e olha só quem tava lá também. Voltando pro presente, tem início os testes. A primeira modalidade é basquete. Tem o momento dos malucos provocando o Sudô, mas logo ele demonstra que não é mais o revoltadinho de antes. Ele realmente é o personagem com mais desenvolvimento aqui. E a classe C ganha. Tem modalidade de digitação, de inglês, de matemática, de arco e flecha e a classe C tá na vantagem. Até que caiu uma escolhida pela A, cálculo mental. E o Ayano Koji seleciona esses dois aí. A tal da Chiaki fica em segundo, mas o Koenji zaralha tudo e no fim a classe A ganha. As classes ficam empatadas e é anunciada a última modalidade
modalidade e eu duvido vocês adivinharem. Xadrez. E a Suzune cai contra o loiro gatinho. E os dois vão desenrolando até que a bengalinha decide se envolver. Tem uma regra que permite o líder dar instruções por 30 minutos e ela decide fazer uso dela. Uma vez ela envolvida, a Suzune começa a ficar em choque e é quando o homem entra. A batalha vai ficando acirrada, a bengalinha começa a ficar confiante, daí do nada ela mete uns papos de que ela é herdeira de um DNA superior. A mina vira Hitler no meio do anime do nada mesmo e foda-se. E ela ganha, bota fé. Porém, no após ela questiona o movimento final do homem e a gente descobre que o presidente novo da escola manipulou a ordem que ele deu pra Suzune. A bizarra fica puta, mas não dá em nada. E depois ela joga contra o Ayano Koji e ele ganha e ela abandona a veia nazista dela e reconhece ele como foda. E a médio prazo ela vai ser mais uma pro orem dele, fica vendo. Episódio 12 começa com a formatura dos terceiranistas. Tchau, Manabu, discursinho da professora, a galera vai voltar a ser classe D. A gente descobre pela Ichinose que a classe dela perdeu pra do cabeludo e a Suzune pede pra dissolver a aliança que as duas têm no ano que vem, porque a meta dela é chegar pelo menos na classe B. Tem uma cena do Ayano Koji falando com o pai da bengalinha sobre se livrar do novo presidente e que ele pretende voltar pra Sala Branca quando se formar e virar um mentor de lá. Curioso. Depois ele se encontra com esses três e fala que suspeita que o afastamento do pai da bengalinha e o resultado dos exames foi tudo armação do novo presidente. Tem uma mini discussão e eles todos decidem se unir pra tentar se livrar do homem. Tem a festa de formatura que, diga-se de passagem, parece xoxíssima, eu acho que faltou sonoplastia de diversão aí. O Nokoji troca umas palavras com a Suzune e depois se encontra com o Manabu, que pede pra ele avisar a irmã pra se encontrar com ele no último dia dele lá. Chega o dia e antes de ir, a mina tá lá, pensativa sobre como não pôde demonstrar o amadurecimento dela pro irmão e que até o fim ela foi a irmãzinha cópia dele. E é quando ela toma uma decisão. Ela corta o cabelo dela, porque o irmão dela sempre gostou dele longo e fazer isso era meio que demonstrar que ela tá seguindo o próprio caminho daqui em diante. Legal, legal. Também quer dizer que o Marco do Intox Anime de novo ficou fazendo drama porque o cara simplesmente não aceita que mulheres de cabelo curto existem. É uma boneca de desenho, Marco. Supera, cara. Segue o vídeo. Tem um papinho legal do Manabu com a Ayano Koji, onde ele fala pro homem tentar deixar a marca dele entre os colegas de forma a não ser esquecido por eles, e eu entendo bem o apelo. Daí ele se encontra com a Suzune enfim, eles têm um papinho legalzinho de irmãos pela primeira vez na vida, e é isso. O último episódio começa com a grisalha dos livros conversando sobre livros com a Ayano Livros e sobre o cabeludo e a forma como ele agiu na prova. Nisso, o Koji pede pra ela passar uma mensagem pro cara, lembrando que ela é da sala dele e tal, e literal em sequência ele pede pra se encontrar com a Kei. Tanto que ela até vê a outra saindo do lugar quando ela chega. Ela fica com ciúminho, mas ele dá uma de porta e ainda fala que esqueceu porque que chamou ela e ela vaza. Sim, a cena é isso. Corta pro loiro gatinho no banheiro com o cabeludo, fazendo sacanagens, você me pergunta? Infelizmente não, eu te respondo. Aparece um humano da classe da Ichinose e fala que se a mesma não der um jeito de lidar com o cabeludo no próximo ano, ele vai dar. Corta pros amigos do cabeludo encontrando o homem e esse mano fala pro Nokoji trocar pra sala deles no ano seguinte, e ele fala que não porque é mais divertido ser inimigo dos caras. Voltando pra casa, ele encontra a Ichinose na chuva e leva ela pro quarto. Eles batem um papinho e fazem uma promessa em que ela vai se esforçar firme pela sala no ano seguinte e eles vão se encontrar em exatos um ano, porque tem algo que ele só vai falar pra ela nesse dia. E tem o take clássico dele falando que nesse dia ele vai dar o golpe de misericórdia nela. Ed pra caralho. Corta pro homem se encontrando com o cabeludo naquele armazém, eles batem um papo foda-se, o cabeludo tenta acertar 2 golpes nele de surpresa, mas não consegue. Corta pra essas minas falando sobre o homem, a Kei vai embora e a Satou conta do fora que ela levou do Gold e que ela acha que ele e a Kei se gostam. Corta pro presidente da escola numa viela com a Ayano Koji, ok. Ele conta que um aluno da Sala Branca vai estar entre os novatos no ano novo. Se o Ayano Koji descobrir quem é até abril, o cara pula fora. E ele diz que esse aluno vai superar o homem, que por sua vez duvida legal disso. A Chiaki espia, o Koji percebe e ela comenta dele ser mais foda do que parece e pede pra ele pegar mais firme no ano seguinte porque ela quer chegar na sala A. A Ayano Koji no quarto dele, a Suzune liga e pede pra eles competirem nos exames escritos do ano que vem. Ele concorda se ela entrar no conselho estudantil caso ele ganhe. E por fim, temos a incrível cena dele chamando a Kei no quarto dele, dizendo que lembrou do que ele queria falar pra ela. E quando ela já tá ficando incomodada com todas as suspeitas em cima dos dois, porque ano que vem ela quer arrumar um namorado, prioridades, meu mano Ayano Koji simplesmente pede ela em namoro. Ela fica confusa, ela pergunta se ele gosta dela mesmo, ele fala que sim, e ela aceita, óbvio. Ele dá um abraço meio broxa nela, mas ela fica feliz e pra fechar, como não pode faltar, tem um monólogozinho dele, falando que só fez tudo isso porque vai ser necessário pra ela crescer e pra ele poder entender sobre romance, já que ele é uma porta, e que ele não gosta dela de verdade. Porém, pela primeira caralha de vez nesse anime, ele coloca um mas na frase dele e cogita a possibilidade de vir a gostar realmente dela em algum momento.
e o anime acaba. Vamos lá agora, conclusões. Primeiro, eu percebi que esse anime tem um padrão nas 3 temporadas, que é a primeira metade ou os 2 primeiros terços dele serem um lixo completo e descartável, e a segunda metade ou o último terço pegar bem mais no tranco e ficar interessantezinho. Eu acho que no geral essa foi minha temporada favorita, inclusive. Em segundo lugar, eu gostei da Sakayanagi como vilã, entre aspas, da temporada. Eu tava antecipando isso bastante, a mina aparece na abertura e na capa do anime desde a primeira temporada, pra ter real relevância só na terceira, mas eu até que curti ela. A personalidade dela me agradou bastante, toda a pose dela é algo que eu acho bem charmoso, que mesmo ela sendo baixinha, mesmo ela tendo a questão de ser PCD, ela é uma pessoa muito confiante, com uma postura muito forte, e eu gostei disso, apesar dela se revelar nazi no final. O drama da Ichinose eu achei total descartável e tosco, mas o do Hirata, puta, foi ruim demais, cara, muito forçado, muito mal colocado, simplesmente péssimo. Apesar de não ter gostado do drama dela, eu no geral gostei mais da Ichinose nessa temporada, não por ela se apaixonar pela Ayano Koji nem nada, eu só achei ela mais interessante de acompanhar nessa do que nas outras. Em contraponto, tem uma série de personagens que tiveram relevância, mas eu achei muito qualquer coisa. Tipo o Manabu, o novo presidente, a mina dos livros, pra mim eles importam tanto quanto a baixinha que gostava do Hirata. Por fim, eu confesso que eu não esperava o final do Ayano Koji pedindo a Kei em namoro, e eu teria até achado legal a ideia, até porque seria muito interessante ver ele se humanizando mais, conforme se relaciona com alguém que gosta de verdade dele e por quem ele talvez tenha um princípio de interesse, mas daí eu lembro de como a relação deles começou e tudo se perde. Em suma, eu achei a melhor temporada, mas isso ainda não quer dizer grandes coisas. Muita enrolação, muito drama ruim, a bengalinha dá uma valorizada, mas também não é nenhuma vilã fantástica nem nada, e é isso. E eu achei que esse seria o fim de Classroom of Elite aqui no canal, porém, enquanto eu escrevi esse vídeo, saiu o anúncio do anime do segundo ano da turminha do Ayano Koji. Então, meus caros, eu não sei quando, mas nos veremos lá, porque eu provavelmente vou trazer essa temporada aqui quando sair. Porque Classroom of Elite é ruim, mas é muito divertido de assistir e eu confesso que eu adoro fazer esses vídeos aqui. São alguns dos meus favoritos do canal, então que venha mais. Lembrando que dia 15 vai ter um vídeo de tier list dos personagens de Classroom, então vem dar uma conferida que tá bem da hora. Por hora, obrigado por assistir até aqui, curte, comenta, se inscreve se quiser. Considera se tornar um membro pra me dar uma ajudinha com o canal e eu já deixo aqui um agradecimento aos membros, a desbravadora do submundo, que é a Maria Dioneia, e um agradecimento especial aos senhores do submundo, que são o Sami, o Luzil, o filósofo em crescimento e a Vanessa Masson. Obrigado pela força. Minhas redes sociais estão aí na tela se quiser me seguir também, e até uma próxima, falou. Eu tô trabalhando